e a gente vai falar agora sobre reforma tributária, proposta aí de uma nova CPMF, mesmo que ela tenha um nome aí diferente a ser colocado, mas está na linha conosco o senador Ângelo Coronel, do PSD, o Partido Social Democrático, senador pela Bahia e também membro da Comissão Mista da Reforma Tributária no Senado. Muito boa noite, seja bem-vindo, senador. Boa noite a você, Samanta, a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Guaíba. Um prazer falar pela primeira vez no seu programa, apesar de já ter tido outras inserções da minha voz, do nosso pensamento, em outros programas dessa grande emissora que é a Rádio Guaíba. À sua disposição para tratarmos do tema que você achar pertinente no seu programa, querida Samanta. Muito obrigada, senador. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro deverá decidir, então, qual texto da próxima etapa da reforma tributária será apresentada para o Congresso, né? Houve reunião ontem com o ministro da Economia, também com o líder do governo na Câmara, e o Ricardo Barros, que é o líder na Câmara, afirmou que deverão ser levadas opções para o presidente, e ele é quem vai decidir o que protocolar. Mas o que chamou a atenção, para além disso, sobre os próximos passos, é que se intensificaram na última semana as negociações a respeito da criação de um imposto sobre transações digitais. A gente chamava lá o imposto sobre o cheque na época da CPMF. E agora pode ser que seja até mais amplo esse imposto. O que o senhor acha dessa? Qual é a sua posição e do seu partido em relação ao tema? Olha, Samanta, meus caros ouvintes da Guaíba, em primeiro lugar, nós temos que fazer uma reforma tributária que venha reduzir a carga tributária que hoje é aplicada nas empresas brasileiras e também nas pessoas físicas, no público consumidor. Hoje nós temos aí uma carga tributária, uma das mais elevadas do mundo. O Brasil está entre as grandes potências mundiais. Nós estamos aí realmente fazendo uma escolha fiscal na classe produtora brasileira. Para vocês terem uma ideia, nós temos no Brasil o regime tributário que é o lucro presumido, temos o lucro real e temos o Simples Nacional. Na minha opção, como até parlamentar e empresário, nós teríamos que pegar o lucro presumido, ampliar sua faixa, que hoje é até 78 milhões de faturamento, com a empresa faturando até 78 milhões, ele pode optar pelo lucro presumido, que, como o nome já diz, você presume qual é o imposto de renda que você vai aplicar na sua empresa. Se você vai presumir em 8% ou 32%. Se a gente faz isso, a gente consegue dar uma melhor cara aos tributos brasileiros do que essas propostas que tem aí. Hoje nós temos a proposta da Câmara dos Deputados, a PEC 45, temos a PEC 110 do Senado Federal, temos também a CBS proposta pelo governo federal a respeito de suprimir o PIS e COFINS, criando um novo tributo que seria uma CBS, uma contribuição sobre bens e serviços, mas nada disso, Samanta, vai reduzir a carga tributária. Agora o governo ventila a possibilidade de um outro tributo, um similar CPMF, mas, repito, nada disso vai resolver. Eu vou propor, como eu já conversei até com o próprio ministro Paulo Guedes, que a gente amplie a faixa do Simples Nacional, onde 90% das empresas brasileiras estão no Simples Nacional, e tem o nosso parque comercial industrial, os outros 10% se divide entre o lucro presumido e o lucro real. Então, se a gente pegar esse lucro presumido, repito, que isso, inclusive, Samanta, para o nosso grande público da Guaíba, é um pouco até complexo de se explicar, sem dúvida, porque não é fácil você explicar a cobrança de tributo no Brasil. Porque são tantos tributos que você fica até sem didática correta para colocar isso para o grande público brasileiro. Mas, se você pega, repito, amplia o faturamento do lucro presumido de 78 milhões por ano, vamos supor, para 500 milhões anual.
E se você também aumenta a faixa do Simples Nacional, saindo de 4.800.000 por ano para, vamos supor, R$6.000 por ano. Você, com isso, você vai dar mais fôlego para que as empresas continuem no lucro presumido e também que as empresas optem pelo Simples Nacional. Porque, se não for isso, não vamos fazer nada de benefício para o público brasileiro. Porque a gente quer fazer reforma tributária para reduzir o imposto, não para aumentar o imposto. Para os senhores terem uma ideia, meus caros ouvintes da Guaíba, hoje a PEC 45 coloca uma carga tributária de 25,3%, a PEC 110 do Senado, 23,8%, ou seja, similares. Uma quer que você entre nesse bolo o IPI, o ICMS, quer que você coloque no bolo o ISS, mas nada disso resolve. Se mantermos hoje, como está hoje o tributo, você hoje, com lucro presumido, você tem hoje uma alíquota de 13,77% dos impostos federais. Se você colocar, se a sua empresa for de serviço, e você for pagar 5% de ISS, que é o imposto sobre serviço, você vai ter uma carga tributária máxima de 19%. Total. Ou seja, menor do que o que está sendo proposto na PEC 45 e na 110. Se você for uma empresa comercial, industrial e comercial, você vai pegar esse próprio 13,77% dos impostos federais e você vai somar a isso o imposto sobre as mercadorias, que é o ICMS, e também o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados. Vamos considerar com o DEL-CRED, ou seja, com o débito-crédito, que os dois impostos juntos vai em torno aí de 10%. Com 13,77% dos impostos federais no lucro presumido, você vai para 25%, 26%. Ou seja, fica similar à proposta da PEC 110, que está querendo colocar 23,8% sem esses impostos que são cobrados pelos entes federais, ou municipal, ou estadual, ou a União. Porque essa simplificação do imposto ela é muito importante, porque facilita a vida do contador, facilita a vida do contribuinte e, além do mais, vamos evitar a sonegação fiscal, porque esse número grande de impostos, isso aí só faz animar o nosso parque industrial, comercial de serviços brasileiro a sonegar, porque a verdade é uma só. Repito, é a maior carga tributária já vista na nossa história. Nós não podemos ficar no Congresso Nacional calado, querendo fazer uma reforma do faz de conta. E eu, Ângelo Coronel, senador pelo PSD da Bahia, não estou pronto para estar como membro titular da Comissão da Reforma Tributária, simplesmente ficar brincando de reforma tributária, se na verdade nós não vamos reduzir a carga que está doendo no bolso do contribuinte brasileiro, minha querida Samanta. A reforma do governo hoje, o que chegou, para o senhor parece uma brincadeira, uma simulação de reforma tributária? Olha, na verdade é o seguinte, quando você aumenta o imposto para o contribuinte, para mim é para brincar com o contribuinte. Nós temos que fazer a reforma tributária que você reduza a carga tributária. Agora, outro dia num debate, Samanta, me perguntaram, Ângelo Coronel, como é que você vai propor que reduza a carga tributária das empresas brasileiras? E como é que o governo estadual, municipal, federal vai bancar com seus custos que são cobertos com esses impostos? Eu falei, nós temos uma opção grande. Nós temos que conter o contrabando no Brasil. Nós temos que conter o descaminho. Hoje nós temos, Samanta e ouvintes da Guaíba, 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres com 11 países, onde é um verdadeiro queijo suíço. Existem os buracos onde o contrabando campeia livremente. Não existe uma política de combate ao contrabando e ao descaminho no Brasil. Se concluirmos o SISCRON, que é o Sistema de Monitoramento da Amazônia, que nos 17 mil quilômetros que estão propostos para serem fiscalizados ao final da conclusão desse programa, que é o SISFRON, nós fecharíamos as nossas fronteiras e isso vamos evitar a entrada de produtos importados clandestinamente, aonde as pessoas trazem de fora, trazem de outro país e não pagam nada de imposto. Além de coibirmos a entrada de armas, a entrada do contrabando de armas, repito, a entrada de drogas, tudo isso pelas nossas fronteiras terrestres com 11 países. Então, se você fecha
você vai aumentar a arrecadação. Se você aumenta a arrecadação, você pode reduzir a carga tributária, porque o aumento da arrecadação cobre a redução de imposto. Depois eu apresentei uma outra ideia ao ministro Paulo Guedes. Nós temos que legalizar os jogos no Brasil. Para vocês terem uma ideia, os países do Mercosul, somente o Brasil que não tem um jogo legalizado. Isso aí vai entrar, Samanta, e meus caros ouvintes da Guaíba, mais 20 bilhões de impostos para os cofres do Brasil. Então, se você cria uma nova fonte de arrecadação, que são os jogos, você também pode reduzir a carga tributária do povo brasileiro. Porque senão, não adianta vir reforma para voltarmos a cobrar uma CPMF, que foi um imposto que deixou a nação brasileira com esse imposto até hoje, que você não vai reduzir a carga. E eu só posso votar a favor se for para votarmos redução da carga tributária hoje que está aí sendo colocada no lombo, nas costas do contribuinte brasileiro. E não só a carga das empresas. Temos que lutar também para reduzir o imposto de renda à pessoa física. Eu, Ângelo Coronel, apresentei um projeto isentando o contribuinte que ganha até R$5.000 não pagar os 27,5%. Nós temos que reduzir também, porque o imposto cobrado no Brasil hoje torna a União sócia das empresas e sócia majoritária, sem ter responsabilidade de comprar 1 quilo de matéria-prima, sem ter responsabilidade de pagar uma conta de energia nem de água. Simplesmente o governo é sócio do bônus, mas no ônus o custo fica tudo das costas do contribuinte brasileiro. Senador, o senhor falou sobre a questão da legalização dos jogos de azar, né? E tem projeto tramitando no Senado, inclusive. Mas eu queria lhe perguntar, esse valor que o senhor falou a respeito de arrecadação de 20 bilhões, da onde, qual é a fonte desses estudos? O que mostra que poderia gerar esse valor? Eu tenho conversado com muitas pessoas que têm ligações com os jogos, associações, tem fóruns que também têm know-how de como se calcular a economia do Brasil com a entrada da legalização dos jogos. Eles me chegaram um número de 60 bilhões ao ano, e isso de faturamento. E você, consequentemente, teria uma injeção de impostos, novos impostos para a União de 20 bi. Isso aí está incluso os cassinos, estão inclusos aí o jogo do bicho, caça-níqueis, enfim, todos os jogos de azar, que tem gente que iria até mudar o nome, diz que o jogo não é de azar, diz que é jogo de sorte. Tudo bem, sorte para uns, azar para outros. Verdade. Mas se a gente consegue pegar, se isso aí for realmente estudado, embasado, e para você entender, Samanta, isso é invenção de Ângelo Coronel, foi projeto tramitando na Câmara, no Senado. Eu agora sou relator de um outro projeto de legalização dos jogos, projeto de autoria do senador Roberto Rocha, do Maranhão. Eu fui designado relator, incluí no meu relatório todos os jogos que hoje são praticados no Brasil e que não pagam R$1 de imposto. Para vocês terem uma ideia, meus caros ouvintes da Guaíba, tem os jogos, tipo assim, um pôquer. Tem gente que joga, tem brasileiro que joga pôquer pela internet e não gera R$1 de imposto para o brasileiro, porque essas empresas de pôquer, elas estão instaladas em outro país, e geralmente em paraísos fiscais. Mas o brasileiro tem esse acesso e joga pela internet, acredita seu cartão de crédito, isso gera entrada e saída de dinheiro, já que o brasileiro pode perder e ganhar, e o governo não ganha nada. Então nós temos que legalizar esses jogos também eletrônicos. Com isso, será eu não vou dizer a solução final, mas se a gente fecha o contrabando fechando as nossas fronteiras terrestres e a gente legaliza os jogos, o Brasil poderá mudar a sua cara na cobrança de impostos. Porque ninguém aguenta, repito, essa carga tributária escorchante cobrada para as empresas brasileiras e para o consumidor brasileiro. Senão, repito, N vezes, é brincar com a cara do povo, achando que essas reformas que estão tramitando no Congresso Nacional vai reduzir a carga tributária do povo brasileiro.
Para quem ligou o rádio agora, estamos conversando com o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. Tenho mais uma pergunta para o senhor em relação à reforma tributária. A gente pode dizer que em relação ao projeto que o governo está formulando, há outras propostas, mas o governo agora está mandando a sua, né? A gente pode dizer que há um descompasso entre uma simplificação de impostos, justiça tributária e qual seria o caminho para isso, senador? Acho que o senhor já falou um pouco, mas acho que a gente pode ressaltar. Olha, Samanta e caros ouvintes da Guaíba, eu repito para você que ligou o rádio agora. Eu acho que nós estamos já com a faca e o queijo na mão. Se o governo chegar para o Congresso, falar, Congresso, eu vou aumentar a faixa da cobrança do imposto de renda à pessoa jurídica do lucro presumido e vou criar alíquotas intermediárias da presunção do lucro. O que é isso, meus caros ouvintes, meus caros amigos gaúchos? O lucro presumido é uma modalidade da cobrança do imposto onde o governo ele arbitra um possível lucro que você pode ter na sua empresa. Então, eles hoje começam com 8% do lucro presumido. No total, uma empresa que está enquadrada no 8% do lucro presumido, ele chega no final do mês, ele vai ter uma carga tributária em torno de 5,77%, vamos arredondar, 6% do imposto de renda à pessoa jurídica, do adicional do imposto de renda e mais o PIS/COFINS e mais a contribuição social sobre lucro. Isso, a empresa que foi enquadrada com o lucro presumido de 8%. Ou seja, nós vamos aí com a carga tributária de 6%. Fora o ISS, se você for uma empresa de serviço no seu município, ou o ICMS, se você for empresa de comércio, ou o IPI, se você for uma indústria. Se você for indústria e comércio, juntos, você vai somar os dois impostos, que também é DELCRED. O que é o DELCRED? Você compra a sua matéria-prima, se credita do imposto do ICN ou do IPI. Quando você vende o seu produto acabado, o seu produto finalizado, o seu produto fabricado, você vai ter a alíquota de ICMS. Tem estados que é 21%. Mas se você, ao comprar a sua matéria-prima, você se creditou de 10%, você vai pagar o diferencial de 11%. E a mesma coisa com o IPI. Então, você com isso, você vai ter de imposto federal, repito, 6. Vamos supor que 5 de ICMS e 5 de IPI no DELCRED. Vai mais 10. Com o 6, vai para 16%, beleza, ótimo. Se você for empresa que seu lucro presumido for também na sua tabela, foi incluído no 32%, já muda um pouco de figura. De 6% do imposto federal, somando, repito, imposto de renda pessoa jurídica, adicional de imposto de renda, PIS/COFINS, contribuição social sobre lucro, você vai chegar aí a aproximadamente 14% e depois você inclui o PIS, o ISS, o IPI, o ICMS, conforme expliquei anteriormente. Com isso, você vai chegar aí também no total de 24%, 25%. Olha, a melhor proposta é que está no Senado, que é a PEC 110, chega a 23,8%. Mas isso aí não estão todos os impostos somados. Essa ideia minha de você reforçar, ampliar a faixa do lucro presumido, que hoje está limitado à empresa que fatura até 78 milhões por ano. Se você deixar livre, no máximo, de boa vontade do governo, dizer, não, então eu vou passar de 78 para 300 milhões de faturamento ano. Você vai dar uma reforma tributária bem abaixo do que já estão propondo cobrar hoje, sem voltar a CPMF, sem nada. Você vai facilitar a vida do empresário e a vida do contador, porque você vai ter um imposto sobre o faturamento da sua empresa. Você faturou R$1.000, é X. Faturou 1 milhão, é o mesmo X. É o percentual em cima do seu faturamento. Com isso você resolve essas coisas, do que ficar nesse imbróglio de vai reforma, é do governo, é da Câmara, é do Senado, e você vai passar vamos passar já 1 ano e poucos meses que eu estou no Senado, e eu não estou vendo nada palpável, nada assim que venha a concretizar e que melhore a cobrança dos impostos das empresas brasileiras. E eu tenho uma pergunta aqui que, na verdade, é do Serginho Wagner, nosso colega aqui da equipe do Jornal de Domingo. O seguinte,
será que não está na hora de colocar numa reforma tributária a taxação de grandes fortunas, né? Taxar mais quem tem muito e taxar menos quem ganha pouco, senador? Olha, Samanta e Serginho, isso é muito relativo. Porque quando a gente fala de distribuição de dividendos, lucros e dividendos, você já pagou a empresa que você é sócio, já pagou o imposto cá, na pessoa jurídica, na empresa. E quando a empresa distribui o lucro para o seu sócio, ele hoje é isento do imposto porque já foi cobrado cá na empresa, repito. Para você taxar lucro e dividendo, ou seja, para você cobrar imposto de renda pessoa física sobre lucros e dividendos, vai ter que reduzir o imposto pago cá pela pessoa jurídica, ou seja, pela sua empresa. Então, essa conta, eu não vejo nada de errado nisso, contanto que você faça o equilíbrio entre reduzir o imposto na pessoa jurídica para você cobrar na pessoa física no momento da distribuição de lucros e dividendos. Na questão de taxar grandes fortunas, eu acho viável, porque tem grandes fortunas que muitas vezes muita gente tem um parque imobiliário extenso nesse Brasil, grandes aplicações e que não contribui. Então, eu acho que poderíamos também estipular uma alíquota para incidir sobre as grandes fortunas. Só que terá um problema. Como calcular a grande fortuna? Imagine você, Samanta, você tem, vamos supor, um apartamento que você comprou há 10 anos atrás por R$100 mil. O seu apartamento está em seu nome. Para você taxar que esse apartamento seu, que hoje vale R$1 milhão, você vai ter que fazer uma reavaliação macro no Brasil para que você conseguisse, com isso, atualizar todos os imóveis do Brasil, tanto residencial, comercial, imóvel utilizado na agricultura como fazendas, para que essas pessoas milionárias que têm grande fortuna pagar sobre esse patrimônio, pagar sobre essa fortuna. Então, não é uma equação fácil de fazer, como muita gente, muitos colegas dizem, vamos taxar as grandes fortunas. É fácil, lindo, maravilhoso esse discurso para a população. Agora, cadê a fórmula para taxar as grandes fortunas? Porque não adianta você pregar algo que é fácil falar e que é bom para o povo ouvir e dizer, parlamentar arretado, vai taxar as grandes fortunas. Qual é a fórmula? Eu não sou contra, mas nós temos que procurar meios que isso fique tangível, que isso fique execuível e não ficar também no faz de conta. Outra coisa, aviões. Muitas pessoas ricas têm avião, mas não paga o similar ao IPVA. Você, quando compra um carro na concessionária, e todo ano você está pagando o seu imposto de veículos automotores. E você que é dono de um avião, você não paga nada disso. Se você também compra um barco, compra uma lancha, você também hoje é isento de cobrança desses impostos. Então nós poderíamos cobrar também o similar ao IPVA das aeronaves executivas, poderíamos cobrar também o IPVA similar carro para os barcos de passeio, e com isso você já começou a taxar grande fortuna. E quem compra um avião executivo, um jatinho, é porque ele está com alguma fortuna. Se ele compra uma lancha monumental, é porque ele está com alguma fortuna. A não ser que o avião ou a lancha seja para serviço. Aí outra história. Então, são essa equação que nós temos que fazer com muita sabedoria, com muita tranquilidade, para não cometermos equívoco. Porque muitas vezes você chega no Congresso, você vota algo por indicação da liderança do governo ou da oposição e termina você votando algo sem ter o estudo profundo da matéria e você vir a penalizar o grande público brasileiro, tanto o empresário como o consumidor. Porque eu defendo, Samanta, Serginho e ouvinte da Guaíba, a união do capital e do trabalho. Não existe o trabalhador querer ser inimigo do patrão, nem o patrão do trabalhador. Eu acho que temos que ter essa unidade, porque um depende do outro. Então nós temos o quê? Deixar as empresas brasileiras vivas, porque elas são as geradoras de emprego. Sem o emprego, o povo não tem cidadania, o povo não tem a vaidade de viver ganhando o seu dinheirinho para tomar a sua cerveja, para comprar o seu tênis novo, a sua roupa nova. Isso depende de quê? Do emprego. E quem é o gerador do emprego? Os empresários. Então não podemos matar o empresário, sacrificar o empresário. Temos que ter a dosimetria certa. Que o empresário pague o seu imposto, que é importante para que a União, Estados e municípios mantenham os serviços básicos,
e o contribuinte pague também os seus impostos com taxas mais acessíveis, como existem hoje nos países desenvolvidos. O que não podemos é estarmos como uma potência que o Brasil é, 8ª potência mundial, e pagar uma carga tributária bem acima dos nossos países vizinhos e dos nossos países concorrentes do nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto. Muito obrigada, senador Ângelo Coronel, do PSD. Um grande abraço. Obrigado a você, Samanta. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Guaíba e aqui da Bahia, Ângelo Coronel, com esse axé e oxalá à disposição do povo brasileiro.